Quantos trouxeram a espada? Amém. Quem trouxe a espada, abra no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 1 até o versículo 16. Livro de Gênesis, capítulo 16, a partir do versículo 1. O tema da nossa mensagem de hoje é Encontrando o propósito no deserto. Convido os irmãos a se colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém? Amém. Amém. Amados, hoje nós vamos explorar um pouquinho da história de dois personagens bíblicos, Agar e Ismael. São personagens bíblicos que encontraram no deserto um lugar de solidão e desespero. Nós vamos descobrir como que ele fez, como que ele usou o deserto para revelar o seu propósito para eles. Amém? Amém. Gênesis 16, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim, tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, a fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agrado seja sobre ti, minha serva por eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está nas tuas mãos, faz-lhe o que é bom aos seus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte nos caminhos de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te, pois, tua senhora, e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não serás contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor com que ele falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olheis eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Lau-Roi, eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou seu nome de Ismael. E era Abraão de idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Amém? Amém. O nosso texto vai ser dividido em duas partes. A primeira é essa e a segunda no capítulo 21. Os irmãos podem tomar assento. Amados, para que nós possamos entender essa palavra de hoje, nós temos que primeiramente entender qual é o significado real da palavra deserto. Se eu pegar uma criança hoje e perguntar para ele, por exemplo, o Danilo tem 9 anos, meu filho, o que é um deserto para você? Ele vai dizer: pai, é um lugar cheio de areia, com um sol muito forte que queima a pele das pessoas. Isso ele entende por deserto. Mas na minha visão, existem pelo menos os mais importantes 3 tipos de deserto que a gente vai aprender aqui. Deserto é um lugar de solidão, ele é um lugar de aridez e desafio. Pode ser um lugar físico, mental ou espiritual. São 3 desertos. Existem muitos tipos de deserto, mas a gente vai aprender sobre esses aqui, para que a gente possa entender a palavra mais à frente. O deserto físico é, como foi falado, é o deserto físico, é o deserto lá cheio de areia, com sol muito quente de dia, com neve de noite e na madrugada, e é esse tipo de deserto.
pode ser também um lugar ermo, uma ilha deserta, alguma coisa assim. Esse é o deserto físico. Existe o deserto mental também. O deserto mental é um estado de mente caracterizado por pensamentos negativos e desespero. Muitos de nós já entramos nesse deserto mental. O que é o deserto mental? O deserto mental é você começar a pensar coisas negativas, começar a se isolar das coisas do mundo, se afastar da sociedade. Eu lembro que eu já passei por algum tipo de deserto mental, mas o que mais eu tenho em mente, em memória, foi a primeira vez quando eu estava em Curitiba, que eu saí da empresa que eu trabalhava. Quando eu vim para Curitiba, eu trabalhava nessa empresa. Então ali a empresa fechou a filial aqui, me deslocou, teve que deslocar para outra filial no estado do Rio Grande do Sul. Então ali eu entrei num deserto mental, porque eu pensei comigo, se eu for, eu já estava há quase 2 anos na igreja, eu já tinha comunhão com os irmãos, eu já estava no grupo de Ministério de Louvor. Eu pensei, se eu for, eu vou ter que começar tudo de novo. Eu não sei se lá eu vou arrumar amigos, eu não sei se lá eu vou ter uma igreja, talvez eu entre numa decadência espiritual e eu acabe morrendo. E se eu não for, eu posso ficar aqui e passar dificuldade, meus filhos podem passar necessidade, e eu vou ter que ficar dependendo das coisas dos amigos ou de irmãos para poder sobreviver. E isso me levou a um deserto muito grande, irmãos, porque eu estava em dúvida. Porém, um pouco que eu já tinha conhecido de Deus, eu sabia que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quando ele faz uma promessa para você, então ali ele cumpre. E eu já havia recebido essa promessa, que aonde eu pusesse a planta dos meus pés, eu iria prosperar. Então eu conversei naquele dia com o meu pastor, e meu pastor falou assim, se Deus colocou isso no teu coração, então fique, porque Ele vai te honrar. Foi uma vez que eu entrei nesse deserto mental. Também um outro deserto mental que eu tive, foi quando eu entrei na outra empresa. Então ali, com 8 meses de trabalho, eu aos olhos de quem me elogiava, eu era o melhor funcionário. Eu fazia função de 3 ou 4 pessoas, e ali todos os dias eu recebia elogio. Mas aí, de repente, num certo dia, chegou a mulher do RH e falou assim, você está demitido. Então eu caí nesse deserto mental novamente, porque eu pensei, poxa vida, o que eu fiz de errado? Trabalhando certinho, me esforçando, andando na igreja, andando com Cristo, sendo temente a Deus, não estava fazendo nada de errado. Por mais que haviam coisas erradas dentro da empresa, mas eu não estava em coinonia com aquilo. Então aquilo me trouxe um deserto mental muito grande, muito forte, e eu acabei esmorecendo mais uma vez. Mas como eu disse, Deus ele tem um propósito na vida de cada um. Quantos de nós já entramos num deserto mental, num deserto onde todas as coisas parecem se perder na mente da gente, e a gente começa a se entristecer? Outras coisas que também causam um deserto mental é o estresse, a ansiedade. O deserto mental ele pode ser causado também por depressão ou trauma. Às vezes a gente vê uma pessoa depressiva, ela está afundada no deserto mental. Ela pensa que nada mais tem sentido para ela pensa que nada mais faz com que ela possa ser revigorada, mas ela não conhece o Deus das causas impossíveis. Amém. Então quando ela entra nesse estado de deserto mental, ela acha que não existe mais uma solução para a sua vida. Existe também um terceiro deserto, que é o deserto espiritual. Esse é o mais preocupante, irmãos. Quando nós caímos no deserto espiritual, ele é um estado da mente que caracteriza por pensamentos negativos e afastamento do divino. Por ser causado pelo pecado, dúvidas, medo ou afastamento de Deus. Muitas vezes a gente acaba cometendo algum tipo de pecado e a gente pensa que Deus ele não é poderoso o suficiente para nos perdoar, porque aquele pecado é um pecado que não existe perdão. E a gente acaba caindo nesse deserto. Mas esse deserto espiritual ele é muito preocupante, porque se você enfraquecer na tua comunhão com Deus, então ali você vai começar a desanimar, você vai começar a não orar mais, você vai começar a não participar mais das coisas de Deus, e você vai acabar tendo uma morte espiritual. E a partir daquele momento, quando você morre espiritualmente, então você está dando brecha, você está dando legalidade para o inimigo vir e se andar dentro da tua casa. A palavra de Deus diz que o diabo ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, esperando uma brecha para poder nos tragar, para poder entrar e fazer uma anarquia na nossa vida. Mas nós, como servos de Deus, nós temos que entender que da mesma forma que nós possamos, pois somos humanos, cair nesse tipo de deserto, nós temos um Deus lá no céu que nos levanta. É um Deus que nos exalta.
exalta, é um Deus que nos traz de volta o amor, que nos traz de volta a esperança de que há algo para nós no futuro. Amém. O diabo ele não dá brecha, irmãos. O diabo, quando ele vê que alguém está caminhando com Deus, quando a tua vida está muito boa, irmãos, quando ela está muito tá de boa, não tem levante, não tem aflição, não tem nada, se preocupe, porque talvez é um estágio em que você não está se entregando para Deus da forma correta. Mas quando começam as aflições, por exemplo, na quinta-feira eu fui imputado de trazer a palavra hoje, e na hora que o pastor falou eu já fiquei nervoso, porque culto de domingo é culto do pastor, né? Mas enfim, na sexta-feira eu fui trabalhar e já houve um levante na empresa. Aconteceu algo lá que gerou um estresse bem grande, e eu não entendi no momento, e eu consegui contornar aquele estresse ali, passou, e tudo bem, tudo certo, e eu não entendi o que poderia ser aquilo ali. E aí na sexta de noite, em casa, meditando sobre o que trazer para os irmãos, levantei no sábado de manhã, e o inimigo, como ele não conseguiu na sexta, ele tentou no sábado, né? Então houve um levante lá em casa, houve um estresse lá em casa, dentro do meu lar, com a minha família. E eu cheguei ao ponto, irmão, de verdade, de ainda não entendendo a situação que estava acontecendo, peguei o celular e falei, vou ligar para o pastor, vou mandar mensagem para ele, me tira da escala, me tira da programação, me tira do grupo de louvor, me tira porque eu se quiser me disciplinar também, pode me disciplinar que eu aceito. Eu peguei o celular para mandar o áudio, só que quando eu comecei a querer gravar o áudio, o Espírito Santo, por isso que eu digo, irmãos, nós temos que estar sempre atentos à voz do Espírito Santo. Se nós tivermos os nossos ouvidos espirituais fechados, a gente não entende o que está acontecendo ao nosso redor. Porque a Bíblia diz que o diabo está ao nosso redor, mas ao nosso redor existem anjos que estão ali nos protegendo. E eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo assim para mim, nitidamente, eu estava dirigindo. Eu disse assim, ei, você não está entendendo o que está acontecendo? Aí me veio à mente, o diabo está querendo parar a obra de Deus. Eu sei que o pastor não ia ficar desamparado, mas ia gerar um estresse e eu com certeza ia cair nesse deserto mental e nesse deserto também espiritual. Então eu falei, não, eu repreendi as astúcias do Satanás no momento e eu falei, você não vai me parar, diabo. Então, pela misericórdia de Deus, eis-me aqui. 3 desertos, diga, deserto físico, deserto mental, deserto espiritual. Esteja sempre atentos, amados, para a voz do Espírito Santo. Quando começa a acontecer algo no teu redor que está contrário das coisas que Deus ele manda fazer, ou das coisas que Deus quer que a gente faça, então se preocupe e entenda que o inimigo ele está sempre ali tentando nos derrubar. Mateus capítulo 11 vai dizer assim, ó, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Quantos de nós estamos cansados espiritualmente, cansados mentalmente, ou talvez fisicamente, e esquecemos que Jesus ele traz a sua palavra ao nosso coração. Ele diz, vinde a mim quem está cansado. Ele não está falando somente do cansaço físico, ele está falando do cansaço mental, do cansaço espiritual. Nós somos afligidos dia após dia pelo diabo, tanto fisicamente quanto mentalmente, e às vezes nós não entendemos e nós não lançamos os nossos problemas a Deus. Muitas vezes nós procuramos outros meios de aliviar a nossa mente, a nossa carga, mas nós temos que entender que é somente Deus que consegue fazer isso. Amém. Somente Ele consegue nos tirar do deserto. Quando nós estamos fracos, aí então que nós temos que pedir força para Deus. Amém. Quando nós estamos tristes, aí é nesse momento que nós temos que clamar para que Deus alegre o nosso coração. Amém. Aleluia. 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 O deserto ele nos traz solidão e isolamento. O deserto ele nos traz desespero, ele nos traz desânimo. O deserto ele nos traz dúvidas e incertezas. Existem na passagem na Bíblia, várias passagens na Bíblia de pessoas que passaram pelo deserto. Quero citar aqui somente 3. Primeiro era Moisés. Moisés ele passou 40 anos no deserto, aprendendo a ser um homem manso e humilde de coração. Ele passou 40 anos pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Então ali nesses 40 anos Deus forjou Moisés da forma que ele queria, para que ele pudesse depois ir e resgatar o povo, tirar o povo lá do Egito, o povo da escravidão. E o povo da escravidão, o povo do Egito, saiu do deserto e caminhou 40 anos no deserto, numa viagem de 40 dias,
por causa da sua murmuração, por causa dos seus pecados no deserto. Então passaram ali 40 anos também no deserto, caminhando, viajando até a terra prometida. Jesus ele passou 40 dias no deserto, sendo tentado pelo diabo todos os dias e se preparando para o ministério dele. Mas olha que interessante, irmãos. Moisés, ele passou 40 anos no deserto físico, lá pastoreando as ovelhas do seu sogro, cuidando do rebanho dele, no deserto físico. O povo de Israel passou 40 anos no deserto mental. O povo tinha saído da escravidão do Egito, mas a escravidão do Egito não tinha saído do povo. Qualquer coisa que acontecesse, talvez uma falta da água, uma falta de comida, ou o sol muito forte, ou o frio muito intenso, era motivo para eles murmurar e para eles reclamar. Então, quando eles estavam no deserto, eles estavam com o pensamento do Egito, com a mente do Egito. Eles falavam assim: por que trouxe a gente para o deserto para morrer aqui? Então, que nós tivéssemos ficado como escravos no Egito, eles tinham uma mente, eles estavam escravizados pelo deserto mental. E Jesus ele passou pelo deserto espiritual. Ele passou todos os dias que ele estava orando, nos 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Mas Jesus, ele é rei, Jesus, ele é santo, Jesus, ele é soberano, e todos os dias ele resistiu à tentação do diabo. Amém. Ele estava se preparando para o seu ministério. O diabo não teve poder sobre ele, por quê? Porque ele era Deus, ele era 100% homem, mas também 100% Deus. Por isso que nós, como servos de Deus e herdeiros da promessa, nós temos também que ter isso na nossa mente. Não nos deixar cair e ser invadidos pelas ciladas do inimigo, pelas coisas que o inimigo vem e nos traz à nossa mente. Ele manda a gente desistir todos os dias. Todos os dias ele causa um tumulto, alguma coisa, ele traz ao nosso coração: isso não é bom para mim, isso não vou fazer. Mas nós temos que entender que não é isso que Deus quer. Deus quer que nós continuemos firmes, porque Ele fez uma promessa para nós de buscar a igreja dele no dia do arrebatamento. Se nós não estivermos firmes na presença de Deus, a gente não vai subir. Aleluia. Que nós possamos nos desencilhar das armadilhas do diabo. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Espírito Santo, Jesus Cristo, ele veio para nos dar a vida eterna. Amém. Então, se nós não tivermos a nossa mente aberta e os nossos ouvidos espirituais abertos, a gente vai acabar caindo nas armadilhas do diabo. Que nós possamos, irmãos, estar atentos para isso, que nós possamos fugir dos desertos da vida. Eu sei, irmãos, que existem vários tipos de deserto e a gente não sabe como que cada pessoa está passando a sua vida. Mas eu quero fazer 3 perguntas para a igreja e eu não preciso que me respondam, mas apenas meditem. A primeira pergunta é: qual é o deserto que você está vivendo hoje? É o deserto físico? É o deserto mental? É o deserto espiritual? Talvez eu não esteja falando hoje para a nave da igreja, mas sim para alguém que esteja nos assistindo ou irá nos assistir através dessa live. Qual é o deserto que você tem passado na sua casa? Eu não sei se o seu deserto é um deserto familiar. Talvez você esteja perdendo seus filhos para a droga, para o alcoolismo, para a prostituição. Eu não sei se talvez o teu deserto não seja material, não seja financeiro. Você está desempregado, seu marido, sua esposa desempregado, e você não vê mais uma solução para o seu problema, e você acaba caindo nesse deserto. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, em nome de Jesus. Deus é poderoso para tirar você de qualquer deserto, tanto do deserto físico, deserto mental, o deserto espiritual, o deserto familiar, o deserto do desemprego. Não sei qual é o problema que você está passando na sua casa, mas Deus, Ele vai tirar você do deserto. Sabe o que Ele quer? Uma atitude sua. Se prostra, coloca o joelho no chão e se humilha para que Ele tire você do deserto. A palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então sejam perseverantes, sejam sábios, para que o deserto não os afunde. Segunda pergunta que eu quero fazer para vocês: onde podemos encontrar ajuda para vencer esse deserto? Muitas pessoas, quando estão com algum problema, alguma tristeza, alguma angústia, procuram os amigos. Talvez um amigo que é mais chegado chega a dizer assim: eu estou com esse problema, eu queria um conselho, mas talvez o conselho do amigo não seja o conselho mais correto. Outras pessoas procuram profissionais da área da mente, um psicólogo, um psiquiatra, e muitos deles levam as pessoas a um ponto negativo. Muitos dizem que talvez seja algum trauma do passado
que tem te trazido esse deserto, essa angústia, essa aflição, essa tristeza que não cessa do teu coração. Às vezes até vem com uma tal de regressão que é muito perigoso. Aonde você tem encontrado ajuda para vencer o seu deserto? Mas o melhor lugar para encontrar ajuda para vencer o deserto, vocês sabem onde é. É em Deus. Quando nós estamos em Deus, Ele é o único que pode nos tirar do deserto. Ele é o único que pode nos resgatar, talvez até das mãos do inimigo. Dependendo do estágio que a gente está, se é o estágio físico, mental ou espiritual, então nós não vamos conseguir sair sozinhos desse deserto. Nós temos que pedir ajuda. E o nosso Pai que nos promete no deserto, e Ele vai nos tirar do deserto. Amém? Glória a Deus. E a terceira pergunta para os irmãos é: qual é o propósito de Deus para esse deserto que eu estou passando? Por que Deus tem me colocado no deserto? Eu tenho certeza que todos nós já passamos por deserto. Com exceção dos pequeninos que estão lá embaixo, todos nós passamos por algum tipo de angústia, ou alguma doença, ou alguma tristeza, ou alguma perda, ou alguma coisa que nos levou ao deserto. E nós já paramos para perguntar para Deus: por que o Senhor tem me trazido para o deserto? Qual é o sentido disso? Talvez seja para me tornar uma pessoa melhor, talvez seja para forjar o meu caráter, talvez seja para mim ser um marido melhor, um pai melhor, ou talvez seja para mim sair da minha zona de conforto, para mim conseguir angariar e receber tudo que a gente almeja. Ou talvez Ele está me preparando para algo mais tremendo, como Ele fez talvez com Moisés. Moisés, ele era um homem bravo, ele queria resolver as coisas com as próprias mãos, e Deus colocou ele lá 40 anos no deserto para ensinar ele a ser manso, ser humilde. E qual foi a função de Moisés? Libertar milhões de pessoas da escravidão do Egito. Por mais que aquela geração nenhuma entrou na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb, que foram os únicos espias que trouxeram as boas novas. Mas mesmo assim, a geração futura saiu da escravidão. Então será que Deus quer fazer o que comigo nesse deserto? O que Deus está tentando me ensinar? Ser um pai melhor? Ser um marido melhor? Ser um funcionário melhor? Ou talvez Deus me tirou do emprego para que eu possa começar a minha própria empresa? Ou talvez Deus me tirou do emprego ou da onde eu fosse para mim entregar a minha vida mais, me dedicar mais às coisas de Deus? Vocês já se perguntaram sobre isso? É uma pergunta bastante interessante. O deserto é um lugar de solidão, irmãos. Uma vez Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra onde eu lhe mostrarei. Lá eu farei de ti uma grande nação, multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e a areia do mar, e tu serás uma bênção. Quando ele fala isso para Abraão, Abraão faz o quê? Pega lá o seu gado, as suas ovelhas, os seus servos, a sua esposa e sai. Se ele falasse para um de nós hoje: Sérgio, sai da tua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você ia para onde, Sérgio? Você ia para o lado de Ponta Grossa, você ia para o lado de Santa Catarina, para o lado de São Paulo? Qualquer um de nós, ninguém ia saber para onde ir. A gente ia entrar num desespero e para onde que eu vou? Será que eu vou para o lado certo? Mas Abraão, ele teve uma ordem e ele cumpriu aquela ordem e ele saiu. Por mais que naquele tempo não havia muitas vias, né? Ou você ia para o sul, ou você ia para o norte. Então ali Abraão foi e obedeceu. E por mais que ele levou seu sobrinho Ló, então ali houve um desentendimento entre eles, e Abraão disse para Ló: escolhe para onde você quer ir. Para lá é o deserto e para cá são as planícies. Para onde você quer ir? Ló: eu quero ir para as planícies, então eu vou para o deserto. E Deus honrou ele no deserto. Amém. Amém. E Abraão, já velho, havia recebido aquela mensagem, aquela profecia de que ele iria ser pai de uma grande nação. Só que ele já era velho, sua esposa Sarai já era velha também, e ela não tinha estrutura nem física e nem fisiológica para gerar um filho. Ela já tinha idade, ela era uma mulher estéril, segundo a palavra de Deus, e eles não tinham eles não viam uma forma de como eles poderiam gerar uma nação através de um filho. Então Sarai, ela teve a brilhante ideia de querer ajudar a Deus. A gente aprendeu sobre isso na célula de quinta, né? Ela tentou ajudar a Deus. E irmãos, toda vez, repita comigo, toda vez, eu não estou ouvindo, toda vez que eu tentar ajudar a Deus, eu erro.
Toda vez que eu tentar ajudar Deus, eu erro. Deus é onipresente, Ele é onipotente e Ele é onisciente. Quando eu penso em ajudar Deus de uma forma que eu penso que aquilo vai dar certo, talvez seja o contrário do que Deus está esperando para a minha vida. Eu não sei o que Deus tem para a minha vida e para que lado Ele vai me levar, mas Deus, Ele é santo e perfeito e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então ali, a gente leu no texto que eles tentaram ajudar a Deus. Mas então Sarai falou: Abraão, entra na minha serva egípcia e você vai ter um filho, e vai nascer um filho, e esse vai ser o filho da promessa. Mas esse não era o filho da promessa. Esse era um filho que depois, por amor a Abraão, sim, aí Deus deu uma geração inúmera também para Ismael, mas eles passaram pelo deserto. Tanto a sua mãe quanto ele. Agar, ela antes, quando ela estava grávida, então ela começou a se desentender com a sua senhora. Porque a sua senhora deu ali para Agar uma oportunidade de talvez crescer. Só que no coração de Agar, talvez por inveja ou talvez por obsessão, ela começou a alfinetar a sua senhora, porque ela havia engravidado e a sua senhora não. Então ali ela começou a desprezar a sua senhora e desobedecer a sua senhora, ao ponto de Sarai um dia, a palavra de Deus diz, afligir ela, e ela fugir para o deserto. Como a gente fala na palavra afligir, então ali nós entendemos que Sara bateu em Agar, e ela ali pegou e fugiu para o deserto. E quando o anjo encontrou ela lá no poço, o anjo sabia de onde ela estava vindo, para onde ela estava indo. Só que o anjo falou para ela, perguntou: Agar, serva de Abraão e Sarai, da onde vem e para onde vai? O que ela respondeu? Ela falou assim: estou fugindo da face da minha senhora. Então ali o anjo fala uma palavra principal para ela: volta e humilha-te perante a tua senhora. Irmãos, muitas vezes não, 100% das vezes que a gente dá um passo para trás, não é para regredir. Talvez é para ir além, para ir para frente. Você se humilhar. Imagine comigo, uma mulher grávida, uma mulher sozinha no deserto fugida. Quantos dias ela ia durar? Ela não ia durar. Então a gente fala: volta e humilha-te perante a tua senhora. Por quê? Porque quando ela voltasse e se humilhasse perante a senhora ia perdoar ela e também ia deixar com que ela vivesse no acampamento e gerasse aquele filho. E nós temos nos humilhado para Deus? Às vezes a gente erra, a gente falha, a gente comete pecados. Será que nós somos arrogantes, egoístas o suficiente para dizer assim: não, eu estou certo e deixa acontecer? Ou nós somos humildes e nos voltamos e pedimos perdão e nos humilhamos para Deus? Amém. Toda vez que nós entramos no deserto, irmãos, é porque alguma coisa a gente fez para que pudesse estar lá. Deus não nos coloca no deserto, não entendam isso. Deus, Ele permite o deserto na nossa vida para que nós possamos aprender, através do nosso sofrimento, através das nossas angústias, o quão importante é servir a Deus, o quão necessário é estar na presença de Deus. Quem se coloca no deserto somos nós, não é Deus que nos coloca no deserto. Então, quando nós estamos no deserto e nós conseguimos entender o motivo pelo qual nós estamos ali, às vezes nós temos que dar um passo para trás e nos humilhar perante Deus. E quando nós nos humilhamos, Deus ouve a nossa oração, igreja. E Ele vem com refrigério para a nossa vida. E Ele vem com alento para a nossa alma. E Ele traz alegria ao nosso coração. Deus é poderoso para trazer alegria ao coração de cada um de nós. Amém. Se você está no deserto nesta noite, então ore, se humilhe, se prostre diante da presença de Deus, porque Ele é poderoso para te tirar do deserto. Amém. Pode demorar um dia, 10 dias, 40 anos. Mas Deus é poderoso para te tirar do deserto. Aleluia. E a promessa que Ele fez para Abraão e para Sara foi que haveria de nascer o filho da promessa. Só que eles tentaram ali ajudar a Deus de uma forma errada. Eu separei aqui 3 situações de pessoas que tentaram ajudar a Deus e não deu certo. O primeiro é o que a gente tem estudado. Sara, ela tentou ajudar Deus a cumprir a sua promessa de dar um filho a Abraão, oferecendo a escrava Agar como substituta. O segundo, Moisés. Moisés, ele tentou ajudar Deus a libertar o povo do Egito, mas Moisés, ele estava fazendo da forma errada. Moisés, o que ele fez? Ele ainda era príncipe no Egito. Quando ele viu a aflição do povo lá, os feitores batendo, chicoteando os seus irmãos hebreus, ele foi lá, sacou da espada e matou 2. Então o que aconteceu com ele? Teve que fugir para não morrer. Então ele fugiu 40 anos por causa do erro dele. Eu quero livrar o povo do Egito, é na força bruta. Não é na força bruta que se resolve as coisas.
Moisés ele fugiu por 40 anos por causa do erro dele. Como eu disse, toda vez que a gente tentar ajudar Deus, a gente erra. Moisés cometeu um erro e teve que sair fugido. Agar cometeu um erro e teve que sair fugida. E o terceiro, o rei Saul também. O rei Saul, ele queria ganhar uma batalha, uma guerra, só que toda vez que havia de acontecer uma guerra, então vinha o profeta Samuel e sacrificava a Deus e Deus dava vitória. Só que o profeta ele estava demorando. Então o que Saul fez? Saul pegou e foi lá e ele mesmo sacrificou. Pecou contra Deus. Ele cometeu um pecado. Então o que aconteceu com ele? Ele foi substituído. Deus saiu da presença dele, ele enlouqueceu, começou a ficar com inveja de Davi, e os irmãos sabem a história. A geração dele, os filhos dele, nenhum herdou o trono de Israel. Não tente ajudar a Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Irmãos, esses exemplos eles mostram que às vezes nós tentamos ajudar a Deus, mas Ele tem um plano diferente, um plano maior para as nossas vidas, mais sábio do que os nossos. É importante confiar na soberania de Deus e seguir as suas instruções. Amém? Amém. Agar era uma escrava egípcia e ela se encontrou no deserto após fugir de Sara, a esposa de Abraão. Ismael também ele se encontrou no deserto. Essa já é uma segunda parte do nosso texto, a gente não vai ler para não prolongar muito a mensagem, mas lá no capítulo 21 do livro de Gênesis, vai dizer que então nasceu Ismael, nasceu Isaac. Quando nasceu Isaac, Ismael já estava com uma idade de 14 anos, e então ali Ismael começou também a alfinetar Isaac. E na idade de 5 anos de Isaac, mais ou menos, conta a história, que então Ismael já tinha seus 19 anos, Sarai ela falou para Abraão, que já era Sara, já falou para Abraão: expulsa eles do acampamento, porque Deus já tem me dado o filho da promessa, e é Isaac o filho da promessa. Então Abraão foi orar a Deus, Deus falou: faz conforme a boca da tua esposa. É mais ou menos isso que diz o texto. Então no outro dia de manhã Abraão levantou, acordou Agar, deu aí um odre de água para ela e disse: vai você e teu filho embora daqui. E eles saíram para o deserto, irmãos, e conforme ia passando o tempo, as horas, a água também foi acabando, e chegou ao ponto de eles estar tão exaustos no deserto, que Agar ela viu o menino perecer, um menino que já não era tão menino naquela época assim, que ele já estava com aproximadamente 19 anos, e ela se afastou da presença dele para não vê-lo morrer. Então ela foi e clamou a Deus, e Deus falou para ela: ei, eu ouvi a tua oração e ouvi a oração do menino. Aleluia. Aleluia. O que eu quero trazer para os irmãos? Todas as vezes que nós nos prostrarmos e orarmos a Deus, Ele vem com uma resposta. Amém. Talvez a resposta não seja imediata como ali, porque era um caso de vida ou morte, mas pode ser que uma resposta demore um pouquinho, mas todas as vezes Ele traz uma resposta. Se nós não buscarmos a Deus, não orarmos e não pedirmos o discernimento para Ele, então nós não vamos alcançar a resposta que Ele tem para a nossa vida. Muitas vezes nós caímos nas ciladas do inimigo e nós caímos em armadilhas porque nós não esperamos a resposta do diabo. Às vezes a resposta de Deus. Às vezes aparecem situações, coisas que a gente acha que para nós é uma beleza, né? Surgiu uma oportunidade de mudar de emprego e ir para outra cidade para ganhar o dobro do que eu ganho. Será que é isso que Deus quer para a sua vida? Eu já recebi uma proposta de emprego aqui para ganhar não o dobro do que eu ganho, mas quase o dobro, assim, em 2 anos, quase triplicar o salário que eu ganho. Essa foi uma promessa de um empresário grande para mudar de cidade. Será que é isso que Deus quer para a minha vida? Ele quer que eu saia para buscar dinheiro? E a minha vida espiritual? Aonde vai? Será que lá na outra cidade que eu for morar, eu vou ter a comunhão com Deus que eu tenho hoje? Eu vou ter um pai e uma mãe espiritual que me ajuda na hora que eu preciso? Eu vou ter irmãos que oram e intercedem por cada um de nós quando a gente precisa de ajuda? A nossa igreja é uma igreja unida, irmãos. Quando um precisa de ajuda, quando um está enfermo, o outro ora, se levanta, se prostra de joelho, levanta de madrugada, faz campanha, faz oração, e Deus ele vem com a resposta. Amém. Será que Deus ele quer que você saia por causa de talvez um impulso? Fica na presença de Deus, irmão. Fica na presença de Deus. E Deus ali ele ouviu a oração do menino.
E aí ele fez uma promessa para Ismael. Ele fez uma promessa para Agar. Ele falou assim: você vai ser mãe de um líder de uma grande nação. E Agar e Ismael também recebeu uma promessa. Ismael, Deus falou assim: você vai ser o líder de uma grande nação. Através de você, eu vou fazer uma nação incontável. Mas a gente sabe que era por amor a Abraão. Deus falou que Ismael encontrou propósito em ser um líder. Deus fala aqui na palavra: um jumento selvagem que não se submete a ninguém. Agar também encontrou propósito em ser a mãe de Ismael, o pai de uma grande nação. Só que todo pecado tem uma consequência. Todo pecado gera uma consequência. E qual foi a consequência, irmãos, do pecado deles? Qual foi o erro deles? Deles estar tentando ajudar Deus, fazendo com que Abraão tivesse um filho que não fosse o filho da promessa. Nós conhecemos hoje esse país, o Irã, e esse povo do Oriente Médio aí, vieram da linhagem de Ismael. Quando José foi vendido ao Egito, quem foi que vendeu José ao Egito? Os irmãos dele. Quem que comprou José para levar para o Egito? Os ismaelitas. Foi aquela nação que começou. E como a Bíblia fala também que ele seria como um jumento selvagem que não se submete a ninguém, então ali a gente sabe que é uma nação que não se submete a Deus, não responde a Deus, e hoje eles são o que eles são. A história de Agar e Ismael nos lembra que mesmo no deserto, irmãos, Deus tem um propósito para nós. Ele nos encontra em nossos momentos de solidão e desespero e nos revela seu plano para as nossas vidas. Qual é o plano que Deus tem para as nossas vidas hoje? Se coloque de pé. Aleluia. Qual é o plano que Deus tem para as nossas vidas hoje? Qual é o projeto que Deus tem para as nossas vidas? O que Deus quer nos mostrar quando Ele nos leva para o deserto? Ou quando Ele nos permite entrar no deserto? Qual é o deserto da nossa vida? Medite sobre essa mensagem. Como você pode encontrar um propósito nesse deserto? É no deserto que nós ficamos mais fortes, irmãos. É no deserto que nós ficamos mais crentes, irmãos. É no deserto que nós entendemos a verdadeira lógica de seguir a Deus e servir a Deus. Porque se nós não estivermos no deserto, tudo é fácil. O caminho é fácil, o emprego é fácil, a vida é fácil. Mas quando nós entramos no deserto, aqui nós vemos o quanto nós somos dependentes de Deus. Se nós entregarmos a nossa vida para Deus, irmãos, eu não vou dizer que Ele não vai permitir que nós entramos no deserto. Mas uma coisa eu tenho certeza: todos os dias do nosso deserto Ele vai estar conosco. Ele vai estar conosco nos cuidando. Ele vai estar conosco nos amparando. Ele vai estar conosco nos direcionando para que nós possamos entender o propósito do nosso deserto. Quantos aqui já passaram por deserto? Aleluia. Quantos de nós conseguimos ajudar alguém a sair de um deserto? Um deserto mental, um deserto espiritual, um deserto que às vezes pode estar levando uma pessoa para o fundo do poço. Às vezes nós não entendemos os propósitos de Deus para a nossa vida, mas a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Se levante desse deserto que você está passando. Eu não sei qual é a sua angústia, qual é a sua aflição, qual é a sua tristeza. Se levante, dê um passo para frente, orando e clamando a Deus para que Ele te livre desse deserto. Fala com Deus que você não precisa de nada a não ser a presença dEle na sua vida. Se você se humilhar, se você se prostrar, se nós nos prostrarmos e nos humilharmos perante a face poderosa de Deus, Ele vai nos tirar do deserto. Ele vai fazer com que as coisas melhorem. E mesmo se nós estivermos no deserto, Ele estará conosco. Jesus Cristo, Ele falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, Ele passou pelo deserto também. Ele passou 40 dias orando no deserto, sendo afligido pelo inimigo, sendo tentado pelo diabo, mas todas as vezes Ele se levantou e Ele expulsou o demônio da vida dele, porque Ele sabia que o propósito dele lá era muito maior do que as pessoas
viam e do que as pessoas achavam. Se levante, se esforce, tenha bom ânimo. Deus é contigo, irmãos. Deus, Ele está contigo todos os dias da sua vida. Saia desse deserto, clame a Ele, porque Ele vai te ajudar. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Essa é a palavra que eu tenho para os irmãos. E que Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Eu estava ali ouvindo a mensagem nesta noite. E todos nós, muitas vezes, entramos em desertos. E no deserto nós pensamos que ali ficaremos. De repente, você que está assistindo pela live, no teu coração você acha que não vai conseguir sair desse deserto. Eu creio que Agar pensou que ia morrer no deserto. Eu creio que muitas pessoas acham que o deserto é um lugar de morte, mas muitas vezes o deserto é o lugar onde Deus realmente trabalha no nosso coração e prova aquilo que está dentro de nós. Porque nós falamos, mas Deus quer muito mais do que palavras. Deus quer atitudes. Deus quer um coração contrito. Deus quer uma alma despojada de si. Sabe, é isso que Deus quer de nós. Vamos louvar o Senhor. Aleluia, Jesus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta nos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz para a barreira da batalha. Bendito serei, grita na batalha. Bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Deus está falando conosco hoje aqui. Deus está falando com você. É dia de conserto com o Senhor. É dia de nos rendermos ao Senhor e pedirmos a Ele misericórdia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que sua bênção chegará. Bendito serei na terra. Você é bendita, você é bendito. Bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no canto. Bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. O Espírito Santo está aqui, o Espírito da verdade. A Bíblia diz que o mundo não conhece, mas você é templo do Espírito Santo. Deus te chamou, Deus te resgatou para habitar em você, aleluia, e para guardar o teu coração até a volta
Santo está falando, está queimando no meu coração. Como você é amado, como você é amada pelo Senhor, aleluia. E hoje Ele traz essa palavra para nós aqui, a igreja Segundo a Vida. É um dia de renovo, é um dia de conserto, é um dia de nós voltarmos para Deus e dizer: Senhor, sonda em mim, Senhor. Porque eu sei que eu estou no deserto, mas eu não quero morrer aqui. Eu não quero parar aqui, Senhor. Porque eu sei que tem uma terra para eu herdar. Eu sei que tem uma promessa para eu conquistar, Senhor. O Senhor está comigo, o Senhor está no controle de todas as coisas. Quantos querem? Levanta a tua mão assim. Se você sentiu que essa palavra é para você, você que está assistindo pela live, coloca a mão no teu coração comigo assim. E repita comigo: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, e agora, assim como aquela mulher chamada Agar se humilhou diante da sua senhora, hoje, Senhor, eu me humilho diante da tua presença, e eu quero declarar que sem a tua presença eu nada posso, eu nada sou, eu nada tenho. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. E hoje, a partir dessa declaração, começa a trabalhar, Senhor, na minha vida, na vida da minha família, no meu ministério. Eu me rendo na tua presença hoje. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, esta palavra é poderosa, esta palavra é viva, eficaz. Oh Espírito Santo, aonde eu não consegui chegar, Senhor, chega hoje. Aonde eu não consegui alcançar, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas o Senhor é Deus. O Senhor é fogo consumidor, aleluia. O Senhor é aquele que prepara a tua noiva, Senhor. E aqui está a tua igreja lavada, redimida no seu sangue. Alguns estão passando por desertos terríveis, como foi pregado. Desertos físicos, desertos, Senhor, emocionais, desertos espirituais. Mas o Senhor é aquele que conhece, Senhor, a nossa essência. No nome do Senhor Jesus, pelo poder desta palavra, eu quero rogar pela vida dessa igreja, pela vida dos membros que aqui estão, dos obreiros, que o inimigo, Senhor, que tem colocado na mente, no coração, pensamentos de que é o fim, que acabou, que não dá mais, eu quero repreender em nome de Jesus, e eu quero declarar pelo poder dessa palavra, Senhor. Começa, Senhor, novamente. Meu Deus, começa novamente essa fagulha a queimar, Senhor, e derrama do teu Espírito, Senhor, e nos mantém firmados na tua promessa. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus que nos ama, no nome de Jesus. Amém. Bendito serei. Bendito serei. A voz de Deus, bendito serei, canto, bendito serei, por onde eu passar, onde eu comprar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz. Amém? Dá a palavra do Senhor Jesus, amém? Você que assiste pela live, que o Senhor te dê uma semana abençoada em Cristo Jesus.